Começando mais um vídeo, né? Agora a ideia é a gente falar um pouquinho sobre um protocolo, né, de reabilitação do ligamento cruzado anterior. Então tem vários protocolos na literatura, né? Tem o protocolo de Aspeter, tem o Knee Moon Protocol, que é tipo uma sociedade de joelho americana, de cirurgiões de joelho. Existem vários artigos que falam justamente sobre o protocolo de reabilitação do ligamento cruzado anterior. O que eu fiz foi compilado de algumas coisas e eu vou trazer alguns pontos que eu acho que são interessantes, né, a gente falar aí de modo mais geral, beleza? Então, pensando no pós-operatório imediato, né, então logo depois que eu tenho a lesão, né, fez a cirurgia e tal, saiu da cirurgia, pior imediato, o que a gente pode fazer, né, com esse paciente? E a primeira coisa que a gente faz, né, é em relação à orientação, né, principalmente orientação em relação ao posicionamento, né, evitar o almofadinho embaixo do joelho, né, então manter o membro inferior em extensão, então o membro inferior estendido, né, em extensão. A gente pode começar já nessa fase no pior imediato os exercícios metabólicos. Então, complicações relacionadas à lesão ortopédica, muitas vezes a gente tem tromboembolismo, trombose venosa profunda e tal. Então, os exercícios metabólicos já são interessantes para já começar a movimentar e diminuir edema ali e tal. Então, exercícios metabólicos, né? Contração dorsiflexão, né? Então, já ajudam bastante. Outra coisa que a gente pode fazer é iniciar trabalho de isometria de quadríceps, né? Então, contração isométrica de quadríceps. O paciente, né, nesse caso, ele vai ter um processo de inibição artrogênica, que a gente sabe que é comum, né? Então, nesse caso, a gente já pode começar a isometria de quadríceps associada à eletroestimulação, caso a gente tenha acesso a isso, né? Então, eletroestimulação, já nesse processo de ambulatório, por exemplo. Mobilizações, então mobilização patelar. Né? Crioterapia, a gente pode utilizar também, tanto para dor, né? E a ideia é diminuir aquele edema, controlar o edema, né? Então o foco é mais esse nessa fase inicial. Então a ideia é que a gente controlar o edema, né? Seria um dos objetivos aqui. Então vou colocar de vermelho. Então, controle do edema e até mesmo do processo inflamatório, tá? Então isso num PO imediato. Já na primeira semana, né? Então, sair do ambulatório, o paciente recebeu alta, ele vai para casa e a gente vai começar a fisioterapia. Nessa primeira semana, o foco já vai ser, né, em ganho de extensão do joelho. Então, ganho de extensão. Então, quanto antes eu ganhar a extensão do joelho, melhor, certo? A gente vai focar também ADM de flexão até em torno de 90 graus. Então, flexão até 90 graus já é ok para essa primeira semana, tá? E a gente inicia o treino de marcha com muletas, né? Então, esse paciente já começa a fazer descarga de peso. Uma vez que ele só tenha tido lesão do LCA, a gente não está falando de lesão de menisco, nada desse tipo. Então, se ele tem uma sutura meniscal associada, a descarga de peso vai demorar mais tempo, né? A descarga de peso vai ser parcial, por aí vai. Então, a gente começa o treino de marcha com muleta, beleza? Esse movimento de ganho de extensão na fase inicial, né, esse foco de ADM, a gente pode utilizar exercícios mais passivos, né? Então, mobilizações mesmo para ganhar ADM, né? Ou exercícios ativo assistidos, em que o paciente ele vai ganhar, né, são melhores. Sempre que a gente tem a opção de fazer de uma forma mais ativa que o paciente faça, é melhor, porque ele consegue dosar, né, controlar a intensidade que ele está usando, a dor, coisas nesse sentido. Bom, pensando já numa segunda semana de PO, uma vez que eu já tenho uma boa extensão de joelho, flexão até 90 graus, a gente foca em aumentar essa ADM de flexão. Então a gente busca ganhar mais flexão, então em torno de 110, 120 graus de flexão, a gente começa a aumentar, certo? A gente já pode implementar aqui exercícios de SLR, né? Ou seja, de extensão do membro inferior, com flexão do membro inferior, né? Elevação do membro inferior com o joelho em extensão, que é o Straight Leg Rise, e exercício em cadeia cinética fechada, né? Dentro daquele ângulo de proteção, de acordo com a dor do paciente. Então a gente começa a ter maior descarga de peso. A gente já começa a trabalho de fortalecimento, músculos da perna, né? Então plantiflexores, dorsiflexores, músculos do quadril, né? Então a gente já começa aqui a fortalecer a musculatura de quadril, musculatura de tornozelo. Tá? Vou colocar como articulação aqui, não vou colocar todos os músculos não, de uma forma geral você já entende. A gente começa a aumentar a descarga de peso, né? Então a gente já tem uma descarga de peso
melhor, né? E aí, dependendo do caso, no final da segunda semana, a gente já pode começar a retirada das muletas, tá? Então, a progressão ali é um pouco mais rápida até. Na terceira semana, né, vindo já para uma terceira semana, aqui o foco é a gente já tentar uma ADM de flexão total, né? Então, flexão ali já próximo dos 140 graus, né? Então, já ADM total de flexão. Extensão final do joelho, então aqueles grauzinhos finais de extensão. A gente vai estar ganhando aqui. E aí ele pode fazer aquele exercício, né? Que você coloca um elástico atrás do joelho e faz a extensão em pé ali, apoiado no espaldar. Então ele faz a extensão final, né? Aqui os trabalhos de bicicleta, por exemplo, né? Bike sem carga já é utilizado, um banco mais alto, né? Então você pode colocar ele na bike sem muita carga, né? Com um banco mais alto para diminuir a ADM ali, mas já é interessante. E aí a gente já começa o treino sensório motor, né? Sensório motor. E continua toda a parte de fortalecimento, né? Então, fortalecimento, ele vai se manter, core, cadeia cinética fechada. Então, aqui a gente já está focando, no fortalecimento de quadríceps, isquiotibiais. Se o enxerto não for de isquiotibiais, a gente já começa a fazer aqui. Se for enxerto de isquiotibiais, só a partir da 12ª semana, tá? Mas aqui a gente já pode começar fortalecimento, já está fazendo, na verdade, fortalecimento de quadríceps, né, os músculos ali que não foram cometidos, beleza? E é claro, quando a gente fala de treino sensório motor, o treino sensório motor ele sempre vai começar de bilateral, superfície estável, e a gente vai progredindo para exercício em base instável, exercício unipodal, né, e por aí vai, tá? Então, na quarta até a 9ª semana, né? Então aqui a gente já vai começar a progredir mais. Então, de quarta a 9ª semana. Aí a gente vai intensificar tudo que a gente fez a partir da terceira. Então, intensifica as condutas, né? Então, tanto o treino sensório-motor. Vou escrever mais bonitinho. Então, o treino sensório-motor ele vai intensificar. Então, eu vou colocar esse cara numa base instável. Posso começar a fazer unipodal. Treino de core intensifica, aumenta o carga, aumenta a repetição. Muda a complexidade de exercício. Fortalecimento, a mesma coisa. Então começo mais metabólico, aqui eu já começo a colocar um pouco mais de carga. E a partir da 6ª à 8ª semana, né? Alguns artigos trazem 6ª semana, eu gosto de colocar a 8ª. A partir da 8ª, vou colocar aqui entre 6 e 8 semanas, a gente já inicia cadeia cinética aberta, né? Obviamente com ângulo de proteção, tá? Foi o que a gente falou no vídeo passado, que vai ser ali em torno de 90 a 45 graus, em média, tá? Então aqui a gente fala do ângulo de proteção, que a gente vai utilizar ali até o terceiro mês, até 12 semanas, beleza? A partir de 12 semanas eu posso aumentar, mas até 12 semanas é ângulo de proteção. Da 10ª à 12ª semana, continuo fazendo tudo que eu vinha fazendo antes em relação ao treino sensório motor, core, a gente sempre vai progredindo, né? Fazendo exercícios mais complexos, aumentando a dificuldade, aumentando carga. Então aqui, mesma coisa, né? O que a gente pode acrescentar aqui, né? Então, o trote na esteira, então o indivíduo já pode começar a corrida na esteira, então ele inicia um trote na esteira. E se a gente está falando de enxerto de isquiotibiais, aqui a gente vai iniciar o fortalecimento de isquiotibiais, tá? Então, respeitando o processo de cicatrização muscular também, quando a gente está falando de enxerto de flexores, né? Não isquiotibiais, enxerto de flexores. Flexores, no caso, pode ser o grácil ou o semitendíneo, tá? Enxerto de flexores. Aí, do 4º ao 5º mês, uma coisa que eu não sei se eu mencionei aqui, esqueci de falar, né? Aqui nessas primeiras semanas, né, até o segundo mês aqui, a gente sempre vai utilizar eletroestimulação, né? Então aqui nessas fases a gente utiliza a eletroestimulação do quadríceps, por conta da inibição artrogênica, tá? Então a gente vai utilizar essa eletroestimulação do quadríceps por conta da inibição artrogênica que esse paciente vai ter. Então ela é indicada até os 2 meses ali iniciais, dependendo até 3 meses, tá?
Quarto ao quinto mês a gente já vai começar trabalho de pliometria, então a gente continua fazendo fortalecimento, continua fazendo core, continua fazendo treino sensório motor, a gente inicia aqui pliometria. Treino sensório motor, a gente começa a colocar, né, propriocepção ali no caso, começa a acrescentar mudança de direção, a gente já começa a acrescentar um componente rotacional, né? Pode utilizar, o paciente pode voltar, retornar ali gradativo a corrida, né? Esporte sem contato, né? Então começa a correr no parque, você pode liberar para correr, treinar ali, fazer treinos mais, né, sem contato e tal, etc. Não vai jogar bola, mas pode voltar a correr, sei lá, jogar tênis, dependendo, né? Coisas nesse sentido. Sexto mês, aí a gente já vai buscar, né, questão de simetria de força, né? Então a gente vem trabalhando força ao longo de 6 meses, e aqui a gente precisa ter uma certa simetria de força, né? A gente precisa ter um trofismo igual, então força e trofismo. Então a gente tem cirtometria, né? Não posso ter uma diferença tão grande em relação ao membro cometido, membro bom. Começa o trabalho de aceleração e desaceleração. Corrida aqui nesse caso, a gente já começa a ter mudança de direção, treino de agilidade. Aqui a gente já pode acrescentar nessa corrida também mudança de direção. Então a gente já começa a ter mudança de direção na fase anterior, tá? Esqueci de mencionar. Mas aqui a gente continua com a corrida, a gente começa a treinar agilidade. Então, exercícios com obstáculos ali, escadinha de agilidade, circuito, enfim. A gente já começa a trabalhar aqui também gesto esportivo, né? Então a gente já está numa fase que o paciente já está indo para os in the end, na reabilitação, né? Para a fase final ali, da próxima retorno ao esporte, beleza? Então, pliometria aqui a gente já continua fazendo, a gente já pode começar a pliometria unipodal, então preparar ele, por exemplo, para os testes de retorno ao esporte, os HOP testes, né? Então, pliometria unipodal. Basicamente é isso, tá? Então, de forma bem geral. Do 7º ao 12º mês, a gente está falando em meses, né? A gente continua fazendo aquele treino de agilidade. Então, continua tudo que você está fazendo antes, pliometria, agilidade. Aqui a gente vai intensificar o gesto esportivo. Então, o gesto esportivo a gente vai focar mais nele. O gesto esportivo intenso, né? Ou funcionalidade ali mais intenso. É um indivíduo que não é atleta, né? As funções que ele faz a gente vai intensificar. A gente pensa aqui em funcionalidade, né? No caso, a gente não está falando de um atleta. E alta demanda, né? E a gente começa a fazer o retorno ao esporte dentro desses 7 a 9 meses. O ideal é que o retorno ao esporte. Aqui a gente não está falando de retorno ao esporte competitivo, né? Mas ele vai começar ali primeiro a treinar no campo, então fazer treinos no campo. A gente está falando de um atleta sem contato, né? Então aqueles treinos específicos com preparador físico. Depois, né, a gente pode liberar para treinos com a equipe, uma vez que ele já tem dados bons, então uma boa força. A gente vai falar dos critérios de retorno, né, mas treinos com a equipe a gente pode liberar. Aqui, e o retorno ao esporte mesmo, a competição e tal, tudo mais, acima de 9 meses. Né? Então, mais de 9 meses, se ele tiver todos os critérios de alta bons, a gente pode liberar. Né? É o que a gente vai falar agora sobre os critérios de retorno ao esporte, tá? Então, acho que essa é uma das coisas que mais tem discussão em relação à literatura, né? Então, critério de retorno ao esporte, a gente tem alguns critérios já que são aceitos, né? Mas ainda faltam muitas coisas para serem discutidas e tal. Então, o critério de retorno ao esporte é uma coisa que a gente sempre pode evoluir, né? Então, primeiro, né, o básico ali, o mais básico, é o paciente estar clinicamente bem, ou seja, né, se estou falando ali, os critérios de retorno ao esporte já passaram ali pelo menos 7 meses, né? Então de 7 a 12 meses. Então, clinicamente ele tem que estar bem. O que seria isso? Sem dor, sem edema e sem medo, que é o mais importante, né? Sem cinesiofobia. Tá? Em relação à parte física, né? Fisicamente, ele precisa ter força muscular em ambos os membros, né? Com mais de 90% de simetria. A relação quadríceps e isquiotibiais é importante, né? Mas simetria entre os dois quadríceps, né, que a gente olha bastante. Os hop testes, eles são muito utilizados, então single hop, triple hop, cross hop. E nos hop testes ele precisa ter mais de 90% de simetria também. Quando a gente fala em atletas é mais de 90%. Quando a gente fala em pessoas normais, né, não atletas ali, 85% a literatura traz já é suficiente.
E no caso do atleta aqui também o T-teste, né, do futebol ali, menos de 11 segundos, tá? Critério de retorno. Existem questionários também, que a gente vai aplicar, né, justamente para avaliar a questão de cinesiofobia, né, AVDs e tal. Então a gente tem o ACL-RSI, né, o ACL-RSI, e o questionário COS, né, ADLS, se eu não me engano. Né? Então vocês podem dar uma olhada aí também, que são questionários que a gente utiliza para retorno ao esporte, né? E uma coisa que a gente viu é lógico, né? Então esse retorno ao esporte, ele vai ser depois dos 9 meses, tá? Por quê? Porque se eu faço um retorno ao esporte, vou colocar de novo, em menos de 9 meses, a gente tem 7 vezes mais risco de relesão, beleza? Foi isso tudo que a gente falou no vídeo passado lá e tal, né? Então, basicamente é isso, tá? E de modo geral, só algumas considerações em relação a esse processo de reabilitação, né? Coisas básicas que a gente considera, né? O aumento das cargas, né? A gente falou muito de progressão, o aumento das cargas, a progressão de cargas, tá? A gente vai começar. Progressão dos exercícios, eu vou colocar, né? A gente vai fazer de acordo com o edema, né? Então o paciente precisa estar sem edema, o paciente precisa estar sem dor para realizar o exercício, né? Ou com uma dor tolerável ali, até 3/10, né? Precisa ter uma boa estabilidade articular, certo? A gente precisa ver se ele está conseguindo executar as atividades de vida diária, né? Descarga de peso, se ele já está fazendo descarga de peso total, né? Coisas nesse sentido. E no caso da corrida, né? Para a gente liberar para a corrida, ele precisa caminhar pelo menos 20 minutos, né? Então aí a gente libera para o trote. Se ele trota 20 minutos, a gente libera para a corrida. Se ele consegue correr, né? Depois a gente vai implementando na direção, por aí vai. Em relação à cadeia cinética, de novo, né? Vou frisar porque isso é uma coisa importante. Cadeia cinética, quando a gente fala em exercício de cadeia cinética fechada, a gente viu que inicia na segunda semana, né? De acordo com a tolerância do paciente. Cadeia cinética aberta, entre 6 a 8 semanas, né? E quando a gente inicia com ângulo de proteção até o 3º mês, beleza? Então, basicamente é isso, tá? Em relação à deambulação sem muletas, ele precisa ter uma dor controlada, edema controlado, até 100 graus de ADM, né? E a marcha normal. A gente falou aqui da retirada das muletas, né? Que é na segunda semana aqui, ó, para retirada das muletas, só algumas considerações. Então, dor controlada. Edema controlado também. Pelo menos 100 graus de ADM. De flexão, né? E precisa estar andando normal, né? Sem estar mancando muito, sem estar claudicando muito. Tá? Então, basicamente é isso. E aí a gente fecha, né? Essa questão de protocolo. A ideia foi passar uma visão geral, né? Tem vários exercícios, podem olhar no YouTube, tem curso e tal, que a galera ensina, muito massa. Mas a ideia foi passar uma visão geral, né? Então as bases são isso, né? Ganho de ADM nas fases iniciais, depois fortalecimento, aí a gente tem eletroestimulação nos primeiros meses, treino sensório-motor, a gente vai progredindo, trabalho de core, a gente sempre vai fazer a progressão, né? E no final inclui pliometria, corrida, mudança de direção, por aí vai, tá? Até os critérios de retorno ao esporte. Beleza? Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu e até mais!